Hoje, no domínio doutrinário, nós vamos estudar Efésios, capítulo 1, versículo 10. Na verdade, nós estamos relembrando essas escrituras aqui. E também Efésios, capítulo 2, do 19 ao 20. Efésios, capítulo 1, versículo 10, para restaurar todas as coisas. Essa é a frase-chave dessa escritura. E Efésios, capítulo 2, do 19 ao 20, a igreja está edificada sobre Jesus Cristo e seus apóstolos e profetas. Essa também é a frase-chave aí dessa escritura de domínio doutrinário. Duas escrituras muito importantes. Meu nome é Rodrigo Rocha, eu sou coordenador do seminário e nesse estudo que nós vamos fazer hoje, tanto de Efésios 1 quanto Efésios 2, nós vamos relembrar um pouquinho do que vocês estudaram nas aulas do seminário. Em Efésios 1, por exemplo, você aprendeu sobre a doutrina da restauração. E em Efésios 2, você aprendeu que a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, é a mesma igreja que Jesus Cristo ele trouxe à luz na época em que ele esteve aqui, onde está registrado no Novo Testamento. E, além disso, ela tem um alicerce, o alicerce dos apóstolos e profetas, onde ele próprio, o Salvador Jesus Cristo, é a pedra de esquina. Então, essas lições ela tem o objetivo de ajudar vocês e eu também a aumentar o nosso domínio sobre esses assuntos, essas escrituras, essa doutrina, e também trazer uma aplicação desses ensinamentos para a nossa vida real. Nós vamos estudar um pouquinho agora no início, Efésios 1, e aqui a gente vai poder relembrar aqui aquela escritura que está no versículo 10 do capítulo 1 de Efésios. Para, na dispensação da plenitude dos tempos, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, essa parte é muito importante para a gente relembrar e procurar entender melhor o que ele quis dizer aqui com congregar em Cristo todas as coisas. É o que diz aí na Escritura, né? E quais coisas? Ué, tanto as coisas que estão nos céus, como as coisas que estão na terra. O que ele quis dizer com isso? O que essa Escritura está se referindo? Qual é a referência que ela está dando? E dispensação é o nosso período que nós passamos. Em cada momento onde são chamados profetas, quando um profeta morre, um outro é chamado. Então, cada momento desse, onde um profeta morre, o outro é chamado de dispensação. E, no caso, agora, nós estamos na última dispensação, ou na dispensação da plenitude dos tempos, onde todas as coisas elas vão congregar em Cristo, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra, ou seja, elas vão se unir. A revelação vai vir, tudo vai ser restaurado. Então, nós conseguimos entender um pouquinho melhor quando a gente começa a separar as escrituras. Por isso é muito importante. Então, eu peço agora para que você preste bastante atenção em cada palavra que está aí nesse versículo. Por exemplo, a palavra dispensação, a palavra plenitude. Se você puder, procura no dicionário o que significam essas palavras, principalmente no dicionário que está no final lá do livro de Mórmon. No final do livro de Mórmon tem um dicionário e você pode buscar, por exemplo, na letra D de dado, dispensação. E vai lá e busca o significado de dispensação. Vai estar bem parecido com o que eu falei aqui, é que vai ter mais detalhes lá. Depois você pode procurar lá plenitude e busca plenitude, plenitude dos tempos, e também vai ter uma explicação sobre isso. Depois você pode buscar ali sobre Jesus Cristo, e vai ter várias coisas sobre o Salvador, inclusive sobre a restauração do Evangelho feita por ele, chamando o profeta Joseph Smith como o primeiro profeta da restauração. E você pode buscar céus, por exemplo, tem a palavra ali céus. Você pode buscar a palavra terra, né? E você vai estudar um pouquinho mais sobre isso.
Depois de fazer isso, você vai vir aqui nessa primeira pergunta e lembrando, tá? Que essa primeira pergunta, ela deve ser respondida acessando um formulário. E aí ela vai ser respondida lá nesse formulário. Não esquece, aqui na descrição desse vídeo tem um link. Se você não conseguir acessar por aqui, pede para o professor, ele vai ter tranquilamente. Então você vai clicar nesse link e aí vai te dar acesso a um formulário onde você vai pôr as respostas, inclusive as respostas dessas 3 perguntas que nós vamos ter aqui hoje, tá bom? Então, a primeira parte dessa primeira pergunta é: que verdades importantes sobre a restauração do Evangelho você compartilharia? Então, se você fosse compartilhar com alguém, que verdades? Qual é a verdade que você aprendeu que você compartilharia com alguém? Por exemplo, de que Jesus Cristo e também o Pai Celestial, eles são pessoas diferentes, são pessoas distintas. Por exemplo, poderia ser uma verdade importante que você compartilharia com alguém. Então, depois de escolher a verdade importante que você compartilharia com alguém, você escreve aí ela, depois responde por quê? Por que que você compartilharia esta verdade importante, tá bom? A segunda parte dessa pergunta é: como você explicaria os ensinamentos encontrados em Efésios, capítulo 1, versículo 10, com as suas próprias palavras? Então, você já até estudou um pouquinho lá no Guia para Estudo das Escrituras, no dicionário da igreja. Pode também pegar no dicionário normal. Com suas próprias palavras, como que você explicaria essa escritura que a gente acabou de ver? Aí você responde lá no formulário, tá bom? E por fim, a terceira parte e última aqui dessa pergunta é: como o entendimento da restauração pode ajudar a compreensão, ou seja, você entender, e os sentimentos de alguém em relação ao Pai Celestial e a Jesus Cristo? Então, como entender melhor a restauração pode ajudar alguém a compreender melhor e sentir qual que é a relação que a pessoa tem com o Pai Celestial e Jesus Cristo, né? Como que a gente pode aumentar nosso entendimento dessa relação que a gente tem com eles por causa da restauração? Eu sei que o Pai Celestial e o Salvador Jesus Cristo, ele vai nos ajudar muito com relação ao entendimento do que a restauração ou por que a restauração é tão importante para todos nós. Porque através dos ensinamentos do Salvador, a gente pode perceber que, por exemplo, nós temos um Pai Celestial e um Salvador, que é o seu Filho, nosso irmão. E são pessoas distintas. E além deles, nós temos também o Espírito Santo, que é um outro personagem, que não tem corpo de carne e ossos como eles têm, que juntos eles formam a Trindade. Eu sei que através dos ensinamentos do Salvador, também a gente pode saber que ele pode falar com a gente através da oração. Nós temos uma grande intimidade com o nosso Pai Celestial. E nós oramos ao Pai em nome de Jesus Cristo. Agora a gente vai passar por uma segunda parte aqui, uma parte mais de aplicação. E aqui é um estudo de casos onde nós vamos fazer de conta que uma amiga sua está passando por um certo desafio. Então, eu vou ler aqui para a gente. Uma amiga sua foi batizada com a família dela e se sentiu confiante na época em que estava seguindo o exemplo de Jesus Cristo ao se filiar à sua igreja. Então, a amiga aí estava bem confiante, ela foi batizada e agora ela estava seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Mas, no ano passado, o que aconteceu? Desde seu batismo, ela foi tentada muitas vezes por outros amigos a quebrar os mandamentos. Ela está começando a se perguntar se
se esta é realmente a Igreja de Cristo e se vale a pena permanecer fiel ao Evangelho. Embora haja várias verdades que poderiam ajudar essa sua amiga, pense, então agora é hora de pensar, né? Pense em como as doutrinas da restauração e dispensação da plenitude dos tempos podem dar a ela força e coragem. Então agora a gente vai ter algumas perguntas para ajudar a gente a montar aí uma, uma resposta para essa sua amiga. Tá? Mas a situação é essa. Sua amiga ela foi batizada, no início ela estava confiante, estava seguindo os exemplos de Jesus Cristo, mas aí, conforme foi passando o tempo, no ano passado, ela começou a ser tentada a quebrar os mandamentos. E conforme ela foi acontecendo isso, ela começou a se perguntar se realmente o que ela estava seguindo era verdade, se a igreja era realmente de Cristo e que se valeria a pena continuar sendo fiel ao Evangelho. Então, o que que você pode falar? O que que você poderia falar para essa sua amiga para dar coragem para ela, para dar mais fé, força, para que ela continue, para que ela não desista e ela continue perseverando nesse caminho? Tá? Para isso, a gente separou aqui a segunda pergunta. Não esquece que as respostas para essas três partes aqui dessa segunda pergunta vai estar lá no formulário para você responder, tá bom? Tá no link aqui na descrição do vídeo. Então, a primeira parte da pergunta é essa: que passos você pode incentivar sua amiga a dar para que ela possa agir com fé? Faz alguns passos aí, escreve aí. Ah, o passo número 1, ela poderia fazer isso. Passo número 2, quais são alguns passos que sua amiga pode fazer? Por exemplo, um passo seria orar a Deus para perguntar a Ele essas coisas, essas dúvidas que ela tem. Um passo, tá? Mas tem outras coisas mais para se fazer. Coloque alguns passos aí para ajudar sua amiga a agir com fé, tá bom? Segunda parte da pergunta: o que você sabe sobre os ensinamentos do Salvador a respeito da restauração do Evangelho que pode ajudar a sua amiga? Então, sobre a restauração do Evangelho, tá? Que você aprendeu aí através dos ensinamentos do Salvador Jesus Cristo, o que que você pode ajudar a sua amiga? Sobre o que você aprendeu com o Salvador sobre a restauração do Evangelho? Ah, Rodrigo, eu aprendi sobre que o Pai Celestial ele nos ama e por isso ele nunca vai nos deixar desamparado e vai sempre chamar alguém para nos guiar, os profetas, por exemplo, tá bom? Então, é, essa pode ser uma coisa, né, um ensinamento dele que te ajudou e também você pode utilizar isso para ajudar a sua amiga. A terceira e última parte é: se você tivesse mais tempo antes de responder a sua amiga, vamos supor que você tivesse bastante tempo antes de responder a sua amiga, quais escrituras ou ensinamentos você estudaria? Então, eu preciso estudar ali para responder minha amiga. Que escrituras você ia buscar ali? Talvez essas de Efésios ou algumas outras? Quais ensinamentos você ia? Talvez o último discurso da conferência geral, que o profeta falou algo? Não sei, onde você iria buscar? Escreve aí, tá bom? Lá no formulário. E depois, quais escrituras dessas que você encontrou, você poderia convidar sua amiga a estudar sozinha? E por quê? Por que que você escolheu essas escrituras para ela estudar sozinha? Aí você coloca lá um porquê também, tá bom? Então, essa foi a segunda pergunta que você responde lá no formulário, e é esse estudo de caso. Tá? Hoje aqui a gente está aprendendo bastante sobre esses estudos de caso, para a gente aplicar na nossa vida real. Porque mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai acontecer da a gente ter que responder para alguém, um familiar nosso, uma amiga mesmo, ou um amigo, independente da situação, você vai poder estar mais preparado, né? Na verdade, você vai estar mais preparado para responder as perguntas ou ajudar as pessoas a buscar as suas respostas. Porque também só dar a resposta, isso não ajuda muito as pessoas. O mais importante mesmo é você ajudá-las a encontrar a resposta. E você pode explicar um pouquinho, claro, sobre o que você aprendeu. E eu sei, sem sombra de dúvidas, que o Senhor vai te ajudar
quando você está ajudando alguém, quando você está disposto a ajudar alguém, o Senhor também te ajuda. Ele vai te dar revelações, vai te mostrar escrituras para ajudar as pessoas que você tanto ama. Vamos agora para uma outra parte, que também é um estudo de caso aqui, um outro estudo de caso. Bom, vou ler aqui para gente. É uma outra amiga, tá? Imagine que sua amiga mais próxima, Estela, agora ele dá um nome aqui, ó, Estela, sente-se confusa. Então, a Estela, ela está confusa. Ela tem um testemunho dos profetas e apóstolos. Então, uma coisa interessante sobre a Estela, por mais que ela esteja confusa, ela tem um testemunho sobre os profetas e apóstolos. Aí a pergunta pode ficar, então, peraí, por que ela está confusa? E aí vem ali, ó, mas se opõe a um ensinamento atual da igreja. Tem um ensinamento atual da igreja ali que ela aprendeu e ela se opõe, ela é contra esse ensinamento, tá? Não importa qual seja, tá bom? Ah, ensinamento, palavra de sabedoria, ensinamento sobre, não importa, tá? Ela tem um ensinamento lá que ela aprendeu e agora ela se opõe, ela é contra esse ensinamento. Mas ela apoia os profetas e apóstolos. Continuando ali. Na verdade, ela tem fortes sentimentos contra isso. Ela pede ajuda para saber o que fazer. Então, ela vai pedir ajuda para você para saber o que fazer. Naquele momento, você não sabe o que dizer, mas decide seguir os princípios para se adquirir conhecimento espiritual e usou no seminário para se preparar a fim de ajudar sua amiga. Então, olha só, você teve algumas aulas do seminário, então você vai atrás dessas aulas e você quer responder aí sua amiga com isso que você aprendeu nas aulas passadas, principalmente sobre os profetas e apóstolos, porque como ela acredita ainda nos profetas e apóstolos, ela só está confusa com relação a esse ensinamento, que ela está contra agora. Então, o que você aprendeu sobre os profetas e apóstolos que pode ajudar essa sua amiga? E aí, continua ali, ó. Use a tabela a seguir. Então, aqui, ó, depois daqui já vai ter uma tabelinha lá. Então, use a tabela a seguir para ponderar seus próprios pensamentos e sentimentos a respeito dos profetas e apóstolos. Então, a primeira parte é você vai pegar essa tabela e você vai ponderar, você vai começar a meditar, a pensar sobre seus próprios pensamentos e sentimentos. Nossa, o que que eu penso sobre isso? O que que eu sinto sobre isso? Sobre isso o quê? Sobre os profetas e apóstolos. O que que você sente sobre ele? Quais são os seus pensamentos sobre eles? O que que eles são para vocês, os profetas e apóstolos? E como você poderia ajudar a Estela? Então, depois que você pensou, né, por que que é importante? Por que que como que é seu pensamento sobre eles, ou seus sentimentos sobre eles, os profetas e apóstolos? Depois que você chegou numa conclusão, como que isso que você aprendeu aí com você mesmo pode ajudar agora a Esther, tá bom? Então, nós vamos encerrar aqui com essa que vai ser a nossa última pergunta. Tá bem aí, ó. Nossa última pergunta. Então, lembrando, ó, a tabela ali, quando ele fala, use a tabela a seguir, então a tabela é essa aqui, ó, tá? Então, você vai pegar a primeira parte dessa tabela, então, ó, essa terceira pergunta, ela tem várias perguntas aí. Então, a primeira parte dessa tabela é essa aqui do lado esquerdo. Primeira parte. Como aprendi a confiar nos apóstolos e profetas e segui-los? Então, é uma coisa que é para você, tá? Lembra que a gente falou? Pondera primeiro, tá? Ali, ó, lá atrás, ó. Ponderar sobre seus próprios sentimentos, próprios pensamentos. Então, é isso aqui, ó. A primeira parte é você. Como aprendi, você pensar, né, sobre isso? Como que eu aprendi a confiar nos apóstolos e profetas? E aí tem algumas perguntinhas aí, ó, tá? Tem três perguntas aí para te ajudar a saber como que você aprendeu a confiar neles. E depois a segunda parte está mais relacionada à Estela. Como que eu posso ajudar a minha amiga? Tá bom? Então, você vai responder cada uma dessas perguntas lá no formulário, que está aqui no link, tá na descrição desse vídeo,
ou pega lá com o professor o link, tá bom? Para poder responder. Então, na primeira parte aí, por exemplo, você pode fazer o seguinte, ó. Que experiências tive quando agi com fé em Jesus Cristo para seguir seus apóstolos e profetas? Aí você vai começar em algumas experiências. Tive alguma experiência? Quando eu comecei a ter fé, eu falei, nossa, eu acredito neles. Eu acredito nos profetas e apóstolos. Que experiência pode ser útil para compartilhar com Estela? Então aí você pensa, que experiência que podia ser? E aí você olha para a coluna do lado, que do lado aí, ó, onde você acabou de ler essa aí, tá ali, ó, que perguntas posso fazer a Estela para ajudá-la a pensar em como o Senhor espera que ela haja com fé? Então você vai pegar a primeira parte, você vai escrever lá no formulário que experiência você teve que te ajudou a ter mais fé nos apóstolos e profetas e como essa experiência vai ajudar a Estela. Então, ó, eu tive essa experiência que foi muito interessante um dia na conferência lá e eu sei que se eu compartilhar esse testemunho que eu tenho com a Estela, vai ajudá-la. Pronto, é isso. Você escreve ali, tá? Escreve seu testemunho lá também. Se for o caso, isso, né? E depois você coloca as perguntas. Bom, eu vou fazer as seguintes perguntas para a Estela, para ajudar ela a pensar como que o Senhor espera que ela haja com fé, né? Que ela tenha uma atitude de fé em relação aos profetas e apóstolos. Tá bom? Aí tem uma outra parte ali, que é a de baixo. O que você já sabe, o que já sei, né? Sobre o Pai Celestial, sobre seu plano e como ele interage com seus filhos, que pode ajudar a Estela nessa situação. Então, o que você já sabe sobre o Pai Celestial? Sobre o plano dele? O que você conhece sobre esse plano que pode ajudar a Estela? E aí do lado tem lá, ó, que perguntas que você pode fazer para a Estela para ajudar ela a ver que você está preocupada com ela, né? Para que ela tenha uma perspectiva eterna. Então, que perguntas você poderia fazer a Estela para ajudá-la a ver sua preocupação sob uma perspectiva eterna, olhando lá no futuro, quando ela estiver lá na frente, lá com o Pai Celestial e Jesus Cristo? Como que ela pode, sei lá, alguma pergunta que você pode ajudá-la a agir? Faz alguma pergunta para ela. Que pergunta você faria para ajudar a Estela a agir e a pensar numa perspectiva eterna, a olhar lá para frente quando ela estiver lá com o Pai Celestial e Jesus Cristo? Eu espero que todos nós estejamos lá também, né? Vamos lá. E a última parte aí, ó, que fontes. As fontes, nós já falamos aqui sobre algumas delas. Tem as escrituras, as palavras dos profetas, tem ah, ali a Rona, a revista, né? Tem, enfim, tem muitas coisas que você pode ajudar a Estela a aprender mais, a buscar ali as verdades. Então, ali, ó, que fontes divinamente atribuídas me ajudaram a confiar nos apóstolos e profetas? Como elas me ajudaram? Então, assim, Rodrigo, uma das fontes, aí você escreve lá, uma das fontes foram as escrituras. Eu aprendi a confiar porque tudo que o profeta falava acontecia. Eu aprendi lá no livro de Alma, por exemplo, sobre isso. Então, elas me ajudaram a entender que tudo que eles falam acontece. Sei lá, alguma coisa assim, né? Pô, parece que eu estou quase dando uma resposta aqui para vocês, hein? Mas é isso, tá? Para você entender e colocar ali. Onde que você buscou? Foi ouvindo uma conferência? Foi lá na conferência geral? Foi durante um líder seu explicando, o bispo, né, o presidente do ramo explicando para você? Como essas coisas, como ela te ajudou, tá bom? E do lado ali, ó, quais fontes divinamente atribuídas eu recomendaria a Estela? Então, olha, Estela, eu gostaria que você lesse aqui, ó, essas duas páginas do livro de Mormon e responde essas perguntas aqui. Tá? Ou às vezes até sobre a pergunta anterior. Você podia separar ali, né, duas páginas das escrituras, ou de uma conferência geral, lá um discurso, ou é, da, do programa ali das metas, né, que tem ali as explicações sobre o programa Crianças e Jovens, ou até mesmo o Guia Força dos Jovens. Ali tem muita coisa boa, tá bom? Então, você pode dar essas ferramentas, né, essas fontes para ela poder ler e, e poder tirar suas dúvidas, tá? Porque lembra, a dúvida dela
é que ela, aqui, ó, vamos voltar lá, vamos voltar tudo lá. É isso aqui, ó, né? Ela tem um testemunho dos profetas e apóstolos, mas ela está contra o ensinamento da igreja. É isso que está acontecendo com ela, tá bom? Por isso que a gente vai ajudá-la com essas coisas. E não esqueçam, ó, essa última parte, escreve lá no formulário. Olha, eu daria para Estela as escrituras ali em Alma, ou ali em Segundo Nefe, ou ali no Novo Testamento, quando Jesus Cristo ensina sobre isso. Aí você coloca lá, tá bom? Muito obrigado por sua paciência até aqui. Eu quero prestar meu testemunho a vocês de que eu sei, sem dúvida, de que os profetas e apóstolos atuais, eles são testemunhas especiais do Salvador Jesus Cristo e do Pai Celestial. Eu sei que, assim como o profeta Joseph Smith, eles também conversam com Deus. E eles podem nos guiar. Esses homens, eles podem nos guiar para que a gente possa acertar mais do que errar nas escolhas que nós fazemos na nossa vida. As escolhas não são fáceis, são decisões a cada dia. E não quer dizer que vão ser sempre decisões de coisas erradas. Não. Às vezes pode ser, bom, estou terminando aqui, irmão Rodrigo, meu ensino médio, que faculdade que eu faço? Eu vou para a missão, mas depois da missão eu queria já estar pronto aí, queria pensar agora numa faculdade que eu faria. E às vezes pode ser uma dúvida dessa. Você ficou com dúvida de que qual faculdade eu faço. E não tem uma coisa ruim e boa aí. As duas coisas são boas, mas você precisa tomar uma decisão. E por isso que as orientações dos profetas nos ajudam a poder fazer escolhas. Como que a gente recebe revelação para essas coisas? Às vezes decisões como essas, ou até mesmo sobre o casamento, sobre quando, né, ter filhos, sobre respostas para ir para a missão, sobre tantas outras coisas. Eu sei que essas coisas são verdades. E o Senhor, ele nos ama muito. Ele quer muito que nós voltemos à sua presença, porque ele é nosso Pai. E um pai amoroso, ele busca sempre olhar os seus filhos, cuidar deles, para que eles sejam felizes. Não só quando estiver perto dele, mas também agora. Estamos um pouquinho longe, mas eu sei que nós podemos estar bem pertinho dele através da oração, através dos ensinamentos do Salvador Jesus Cristo e também de seguir o seu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.